Vamos conversar sobre condomínios? Tudo bem? Como vai? Seja bem-vindo, querido Rodrigo Carpati, advogado. E um assunto que muita gente pediu para a gente trazer, e como eu falei no começo do programa, não é fácil viver em comunidade, ou seja, no condomínio não, né? Boa noite. Boa noite, tudo bom, Fabião? Tudo bem. Com certeza, viver cada vez mais nós temos aglomerações, as pessoas estão se mudando para locais onde possuem cada vez mais pessoas, condomínios, e isso tem gerado inúmeros conflitos. E é isso que a gente precisa tentar resolver e elucidar hoje. Eu vejo que há um crescimento, né, Rodrigo, muito grande assim, dos condomínios nas grandes cidades. Aqui em São Paulo é um negócio assim, assustador, né? Eu moro ali na região da Vila Prudente e ali, por exemplo, que cresceu a quantidade de condomínios, é um negócio impressionante, né? Prédios e mais prédios, lugares que você fala assim, pô, aqui eram duas casas, já fazem um condomínio lá grande e a gente vai vendo que cada vez mais é uma tendência. Como que a gente faz para selecionar qual seria o condomínio certo para a gente morar? Existe alguma fórmula, alguma coisa que você poderia indicar para dizer, olha, eu vou nesse condomínio que eu vou me dar bem? Fabio, é difícil, você vai, se impressiona, o corretor te leva, você gosta daquela unidade, você acaba adquirindo e poucas pessoas vão verificar, por exemplo, a certidão negativa do prédio, verifica se aquele que está vendendo o imóvel, se ele tem algum tipo de problema, para que você faça uma compra segura. Mas muitas vezes, você tirar uma certidão negativa do prédio ou entrar no Tribunal de Justiça, você consegue saber o perfil daquele prédio. Eu digo que muitas vezes você consulta a unidade, você devia saber o perfil daquele síndico, o perfil daqueles moradores. Logicamente que é igual quando você compra um carro, você faz um test drive, naquele primeiro momento o carro te atende, mas o uso que vai fazer realmente, que vai te trazer à tona você entender se é aquele carro ou trazer os problemas que aquela situação podem gerar. E acontece a mesma coisa no condomínio. A gente tem, por exemplo, só no município de São Paulo, quase 28 mil edifícios. Nossa. Se a gente falar no estado, 35 mil edifícios, e no Brasil estima-se que nós temos aproximadamente 500 mil edifícios. Então, nós temos uma migração constante em função do aumento populacional de pessoas saindo de casas e o boom imobiliário fez isso e as pessoas acabam se reunindo em edificações. E isso faz com que existam diversos problemas de convívio e outras situações que acabam sendo geradas num prédio. Até por conta também da segurança, muita gente acha que é mais seguro morar num prédio. Agora, você falou de uma figura aqui que daqui a pouquinho eu queria uma análise mais profunda sua, mas até que ponto, Rodrigo, um síndico pode se meter na vida de um morador? Até qual que é o limite do síndico? Então é muito difícil, a sindicância, o condomínio, você tem pouco mais de 15 artigos no Código Civil, você tem a convenção do condomínio e o síndico ele deve estar atrelado às decisões em assembleia, mas ele tem dentro disso uma autonomia funcional. Então vai depender do perfil daquele profissional, ele não pode extrapolar. Eu lembro de um caso recente onde um síndico foi condenado por ter aplicado multas irregulares num condômino e esse condômino ingressou com uma ação e o síndico teve que pagar pessoalmente aproximadamente R$10 mil de indenização. Meu Deus, uma indenização alta, né? Uma indenização alta. Isso ocorre, você tem prédios onde, em função de maus gestores ou de má gestão, o condomínio fica inabitável e, algumas vezes, a própria desvalorização da unidade imobiliária. Tá, entendi. Nós vamos ilustrar um pouquinho essa nossa conversa. Nós temos uma matéria que está no ponto que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre a vida em condomínios. Roda pra gente, por favor. Estamos no ABC Paulista, São Bernardo do Campo. Este é um condomínio clube de alto padrão, localizado em uma área de 20 mil metros quadrados. São 4 torres de 28 andares, um total de 224 apartamentos. Segundo o dicionário, condomínio significa conjunto de propriedades imóveis de vários domínios, ou seja, uma vida em coletividade. Pensar no coletivo é algo mais do que necessário sempre,
ainda mais em um condomínio como esse, com quadra poliesportiva, salão de festas, academia, piscina, parquinho infantil, entre outras áreas comuns e com tantos moradores. Administrar conflitos entre o pessoal todo aqui é algo que esse síndico conhece bem. Pessoal que reclama, alguns de barulho, proveniente do vizinho do lado, vizinho de cima. Às vezes, como nós aceitamos os cachorrinhos, porque um late demais, o síndico não tem muito poder de agir entre um vizinho ou qualquer coisa do tipo. Mas, na medida do possível, a gente tenta chamar, orientar. O Carlos Alberto, que é o síndico, ele conta com o auxílio da Rosângela, gerente de gestão integrada. Ela é funcionária da administradora que atende o condomínio e está aqui todos os dias. A principal missão dela é ouvir e atender às necessidades dos condôminos. A gestão integrada aproxima a administradora do cliente, que no caso é o condomínio. A gerência predial unifica o trabalho com a administração do prédio e verifica tudo aquilo que o condomínio precisa. Levamos para o síndico, analisamos junto com o conselho e aí nós, tendo o ok deles, né, tendo a aprovação, nós executamos junto com a manutenção, a segurança, o pessoal de limpeza. Então nós colocamos em prática tudo aquilo que é concordado e aprovado nas votações em assembleia. Falando em assembleia, nesse condomínio as reuniões com o conselho acontecem toda semana. Segundo o síndico, questões orçamentárias e despesas extras são assuntos frequentes. Normas para o estatuto também são discutidas. Se o comportamento de algum morador extrapola, é aplicado o que está no regulamento. Aí sim, aí a gente já parte por uma notificação no primeiro momento, faz-se uma avaliação do ocorrido e aí, se for o caso, aplica-se a multa devida. Pois é, né? A gente vê aí algumas situações interessantes para a gente conversar aqui. Primeira que eu queria falar é a respeito da questão dos animais. Condomínios podem ter animais? Podem ter animais, é legal, um direito constitucional. Você pode ter dentro da sua unidade qualquer bem que lhe interessar. E no direito brasileiro, um animal é considerado um bem móvel semovente. Então, a manutenção de um animal, assim como a manutenção de uma TV, é o exercício regular de um direito. Qual? Do direito de propriedade. Então, a convenção nem o síndico podem te impedir de ter um animal. O que deve limitar esse animal, assim como essa televisão, é a perturbação ao sossego, saúde e segurança ou aos bons costumes dos que ali coabitam. Então, se o animal latir de forma intermitente ou se a TV estiver no último volume, medidas podem ser tomadas, mas não excluí-los do convívio. Você estava me falando dos 3 Cs, quais são? 4C, cão, criança, cano e carro. O que é o cano? Encanamento, vazamentos. Encanamento. Tem muito vazamento nos São os principais problemas. Tem muito... Os prédios antigos, nem todos os prédios são novos. Por exemplo, em São Paulo, nós temos edifícios da década de 60, 70. Na questão, por exemplo, dos regulamentos, agora já vindo para outra parte da entrevista, que também eu queria entender um pouquinho como é que é o funcionamento. Existe algum parâmetro que norteie esses regulamentos ou cada condomínio pode ter o regulamento que quiser? Então existe a legislação. A gente tem o Código, a Constituição Federal, o Código Civil e demais leis esparsas, sejam elas federais, estaduais ou municipais, que são leis de ordem pública. E daí nós temos o quê? Nós temos a Convenção do Condomínio e o Regimento Interno, que são normas de direito privado. Que momento que a convenção e o regimento é elaborado? No momento que o incorporador resolve registrar o memorial de incorporação e dar início a um condomínio. Então, as outras legislações são federais, são normas públicas, essas são particulares. Então, o que pode conter a convenção e o regimento? Qualquer situação que não contrariar com a norma que tiver em vigência. O que ocorre é que muitas convenções ou regimentos contrariam aquilo que está na legislação. Então, a primeira visão, ao primeiro momento, parece que são normas que devem ser aplicadas, como é proibido cachorro,
o vizinho não pode realizar tal ato, só que eles muitas vezes contrariam a legislação federal e contrariando, eles passam a não ter valor, são nulos. Entendi. Agora se fala muito também num outro termo que é expulsão ou exclusão do condomínio antissocial. Esse procedimento é judicialmente possível? Então, o artigo 1337 do Código Civil traz a possibilidade de exclusão do condômino antissocial. Na prática, não funciona bem assim. Ele, com o voto de 3/4 dos condôminos restantes, pode ser votado uma multa que chega a 10 vezes o valor da cota condominial. Essa é a previsão no Código Civil. Tá? A partir daí, existem alguns julgados que realmente, a grosso modo, falam em exclusão, mas na verdade é privação, porque exclusão é uma coisa muito drástica, seria pegar aquela unidade daquele morador e mandar a leilão e a pessoa não ter mais o direito, mas na verdade não é isso. A pessoa pode ser privada de utilização, ela continua com a propriedade, então na prática não seria uma exclusão, seria uma privação. Antes da gente passar, eu vou passar já as perguntas dos telespectadores, mas antes eu queria fazer uma aqui. É verdade que a pessoa que não paga o seu condomínio, depois de um determinado tempo, ela pode perder o imóvel? Sim, logicamente. Se ela não pagar o condomínio, assim como se ela não pagar o financiamento do automóvel, ela vai ter aquele automóvel apreendido e no condomínio funciona da mesma forma. Tá. Vai ter um devido processo legal e ela vai perder aquele bem, ele vai ser leiloado e o valor vai ser convertido para o condomínio e a sobra para a pessoa que perdeu o bem, se houver algum valor restante. Entendi. Vamos às perguntas dos telespectadores? Você faz a pergunta e eu pergunto ao nosso especialista, ao nosso convidado, a Paula de Souza, de Resende, no Rio de Janeiro. Diz assim: olá, Fábio, boa noite. Boa noite, doutor Rodrigo. O condomínio é responsável por acidentes ocorridos na sua área de lazer para as crianças, como, por exemplo, o playground? Então, o síndico não é responsável pela guarda das crianças. A guarda das crianças deve ser realizada pelos pais, mas o síndico é responsável pela conservação daquela área. Se por algum motivo aquela área não estiver sendo conservada de forma regular, o síndico sim concorre para aquele acidente, para aquele dano e deve sim ser responsabilizado. Marília Arruda, de São Paulo, pergunta: na hora de reservar o uso de área comum como churrasqueira, salão de festa, o condômino tem preferência sobre o inquilino ou não? De forma alguma, é igualdade de condições. Que coisa, né? Você sabe que um parente meu compadre, teve dificuldades com isso, ele levantou essa questão também. Quer dizer, não pode ser de maneira nenhuma menosprezado por ser inquilino. Nem o inadimplente pode ser menosprezado. Nem o inadimplente. Nem o inadimplente. Tá. Carlos da Silva, de Paraty, Rio de Janeiro, pergunta: todo condomínio tem um morador barulhento que sistematicamente incomoda os seus vizinhos. O que pode ser feito contra ele? Isso é verdade. Infelizmente, em todo condomínio nós temos problemas de barulho. O que pode ser feito? Primeiro, verificar se o barulho incomoda somente aquele vizinho, que seria um problema entre moradores, a interferência do síndico fica limitada, mas se for um barulho que perturbe de forma geral, aquelas pessoas que estão incomodadas vão colocar no livro de reclamações, vão informar o síndico e o síndico vai multar, adverti-lo e se for um barulho insistente, persistente e trouxer um desconforto para aquele condomínio, ele pode sofrer até algumas medidas, algumas sanções de impedimento de estar, inclusive, residindo lá, que seria algo análogo com o que você mencionou na exclusão do condomínio. Tá. A Tamires Amaral, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, pergunta: o condômino pode alugar a sua vaga na garagem para pessoas de fora do prédio? Então, ela pode se tiver previsto na convenção, a legislação mudou. Antes ela poderia alocar e vender para pessoas estranhas. Hoje ela só vai poder alocar ou vender se a convenção assim prevê. Que coisa, né? Quer dizer, antigamente podia-se até alugar ou vender a vaga para fora? Para terceiros, poderia. Para fora do prédio? Para fora do prédio. Você tinha, por exemplo, em condomínios como na Paulista, aqui na região central de São Paulo, a pessoa tinha um prédio residencial e alugava a vaga para aquelas pessoas que trabalhavam na região. Ah, entendi. Doutor Rodrigo, obrigado pela sua participação nessa noite, muito importante. Obrigado, viu? Eu que agradeço, estou à disposição.